Olha, é uma notícia não muito animadora. O Corinthians, hein, ô Pascoal? Corinthians não paga 110 milhões em FGTS, imposto de renda. Olha aqui, há mais de um ano, Pascoal. A bucha tá feia lá, hein? Piorou muito o nível. Ô Benja, esse último balanço do Corinthians piorou muito a situação do Corinthians em todos os níveis. O nível de déficit do Corinthians, não só no aspecto de não pagar jogadores, luvas, direito de imagem, essas coisas todas, também entra nesse lado chamado das contas que devem ser pagas ao governo. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não tem contrapartida do funcionário, não tem contrapartida do trabalhador. É o clube que paga diretamente aos cofres públicos. Isso o Corinthians pode incorrer aí em improbidade administrativa e, de repente, os dirigentes do Corinthians podem ser punidos por isso, porque está na lei, né? Quanto a não pagar o imposto de renda, que é o chamado imposto de renda retido na fonte, aí sim o Corinthians vive uma situação dramática, porque esse é o chamado imposto para reverter em benefícios para a situação, para a população. E a gente sabe que o Corinthians não vive uma boa situação. É só você lembrar. O Andrés, quando na primeira passagem dele como presidente do Corinthians, ele chegou um momento que ele disse o seguinte: ou eu pago imposto ou eu boto o time para jogar. E a opção dele foi colocar o time para jogar. Me parece que essa opção continua sendo a mesma nesse momento. E eu acho isso calamitoso para o Corinthians. Calamitoso. O Corinthians, segundo ele, extrapolou nas contratações do ano passado, gastou mais do que deveria no ano passado, se imaginou chegar à Libertadores da América diretamente e chegar numa posição melhor no campeonato e não conseguiu. Então o Corinthians extrapolou os números do ano passado. E extrapolando esses números, a gente vê a realidade nua e crua do Corinthians nesse balanço apresentado. Amanhã vai ter a reunião do CORE, né? Uma reunião virtual, os conselheiros estarão pelo computador, mandando suas mensagens e falando uns com os outros a respeito dessa situação. Mas não tem poder de veto, né? Tem que passar para o Conselho Deliberativo, que o Conselho Deliberativo é que vai dar o parecer final a respeito dessa situação do Corinthians. É muito ruim o momento do Corinthians, não só financeiramente, mas economicamente. O Corinthians encontra muitas dificuldades e dever para o governo federal, o Corinthians pode inclusive entrar no equívoco do Profut, pode sair do Profut porque aí não vai ter como parcelar as suas dívidas, vai ter que pagar diretamente. É muito problema, Benjamin. É o chamado buraco sem fundo. O Corinthians está se enfiando num buraco sem fundo. E o presidente do Corinthians, é bom lembrar que esse ano tem eleição para a presidência do Corinthians. Imagine só quem é que vai ser o próximo presidente do Corinthians pegar uma situação tão dramática como essa que está sendo vivida pelo clube nesse momento. Ô Pipo, o Corinthians está entrando num, que nem diz o Pascoal, um buraco sem fundo. Porque é uma bola de neve, essa dívida só cresce. Para completar, tem uma pandemia pela frente, né? Tem alguns bons meses aí de perreio pela frente, financeiro. Provavelmente com o estádio vazio, sem público, enfim. Tem ainda uma dívida do estádio para pagar. E o Corinthians hoje não tem jogadores para vender. O que tinha era o Pedrinho, vendeu, que vai entrar agora, o Corinthians vai antecipar uma parcela aí, acho que agora mês que vem, se eu não me engano. E não tem outros jogadores para negociar, para botar aí 40 milhões de euros para dentro, 30 milhões de euros. O negócio está ficando complicado, hein, Pipo? O Corinthians é uma areia movediça, né? Também, como fala o Pascoal, você nada e não consegue sair do lugar, né? Só que eu acho que assim, agora é muito fácil, né? Por exemplo, ter a reunião do CORE como deve ser hoje à noite. A princípio estava marcado para hoje à noite. Se as contas forem reprovadas, aí o Andrés já tinha colocado uma possibilidade de até entregar o cargo e antecipar eleições. Acho isso muito fácil, né? Já fiz a besteira, agora eu largo e deixo os outros se virar. Eu acho que ele deveria ter nesse ponto, pelo menos, né? Em vez de entregar o cargo, se for essa uma possibilidade, ter a decência de terminar a gestão dele com pelo menos alguma mínima solução para tentar tirar o Corinthians do buraco que ele enfiou. Que ele é o grande responsável.
que ele é o cara que lá atrás, né, deu 4, 5, 10 passos maior do que a perna, entendeu? E que hoje o Corinthians está nesse buraco, porque eu acho que uma administração que não paga o básico e obrigatório da lei trabalhista, o INSS, FGTS e tudo aquilo que tem direito a um funcionário legal, eu acho que é uma administração extremamente maldosa, porque você ficar um ano sem pagar o que é obrigação, então eu não, se eu pagar isso, eu não jogo. Pelo amor de Deus, cara, qualquer empresa de menor hierarquia, a máxima hierarquia, ela em primeiro lugar paga, ou pelo menos se ela é decente, ela paga os funcionários. Porque se uma empresa, na minha visão, não paga o básico da lei trabalhista, essa empresa, para mim, perde uma credibilidade e um respeito muito grande. Ou pelo menos essa administração. Entendeu? Então a administração do Corinthians hoje ela é um fiasco. Ela é uma das piores que eu já vi na história do Corinthians. Consegue ser pior até que a administração Alberto do Alibe no fim da gestão Alberto do Alibe, que a gente sabe como terminou, né? Com o Corinthians rebaixado para a segunda divisão depois de ter se enfiado naquele pepino da MSI. Então essa gestão no Corinthians, ela precisa agora não abandonar o barco, não antecipar eleições. Ela precisa ficar e ser cobrada para ela apresentar resultados ou pelo menos alguma solução digna para devolver o Corinthians ao lugar dele. Porque o que a gente está acompanhando é uma história que já foi escrita no passado no Corinthians e a gente sabe como termina. Não pagando salário, não pagando o básico do básico, FGTS, INSS, dívida daqui, o Corinthians não consegue contratar, não consegue para onde vender. Isso tudo quem plantou foi o Andrés. Para que o desespero de colocar o time para jogar, sendo que era o momento de se pensar administrativamente e financeiramente nos balanços e principalmente na organização do Corinthians? Isso não foi feito. Então, se tem um presidente que o único objetivo dele é ficar gastando dinheiro, comprando coisa para ter o time de futebol em vez de administrar o clube, esse presidente não pode servir para o cargo de presidente do Corinthians. Porque o clube ele é um todo. Não é só comprar jogador e vamos ver o que acontece. Sabe? Legal, ganhou 3 títulos paulistas, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, mas e daí? E daí? Não é só pensar no título momentâneo, é você fazer uma administração sólida para que essas coisas, esse sucesso, se perpetue. E isso não está acontecendo no Corinthians, muito pelo contrário. A administração André Sanches, ela por enquanto, tem falido o Corinthians. Porque um clube que fecha com mais de 170 milhões de dívidas, não sabendo como pagar com essas coisas, essas pendências gigantescas há um ano, esse clube hoje, para mim, ele tem um problema gravíssimo financeiro. Gravíssimo. É uma sangria que a gente não sabe quando que será estancada. Ô Fábio Azevedo, o Corinthians está entrando aí numa situação realmente extremamente complicada, hein? Quase um ano sem pagar FGTS, imposto de renda, tem a dívida da Arena, tem a pandemia, não tem novos jogadores, não tem jogador para vender aí por 30, 40 milhões de euros. Olha, tá começando, a situação começa a ficar assustadora, hein? Com certeza, Benja. O Corinthians não é o único clube, né, que usa de forma irresponsável a administração e deixa para lá a dívida, porque é do CNPJ, não é do CPF. A partir do momento que Andrés e outros Andrés pelo Brasil forem responsabilizados com os seus bens, acaba essa farra de gastar dinheiro. Olha o que o Cruzeiro viveu ano passado. O problema não pode ser imputado à pandemia, porque ele vem de mais de um ano, quando não existia a pandemia. Aliás, um discurso anterior, como muito bem lembrou o Pascoal, que ou eu coloco um time ou eu pago imposto, foi a escolha que fez. Monte um time diferente. Mas a torcida vai fazer. Mas a torcida pode cobrar ou não cobrar, mas quem vai pagar a conta é o Corinthians, não vai ser ela que vai pegar e pagar do bolso. Então, de forma responsável, o dirigente deveria, nesse momento, pisar no freio. Não fez, acelerou. Aí foi lá, comprou o Luan. Mas o Luan veio do dinheiro do patrocinador. Ora bolas, se tem um dinheiro, uma receita do patrocinador, utilize para colocar as suas coisas em dia, suas contas em dia. Agora, a possibilidade de sair, eu acho muito boa. Porque se ele é incompetente nesse momento, ele tem que dar lugar a alguém competente para tentar tirar do buraco. Porque quanto mais ficar o Andrés, pelo que eu percebo, pelas notícias que vocês trazem, o buraco só vai ficar cada vez mais fundo.
Porém, como diz o Mano, já que a gente está falando do Corinthians, a saída do Andrés não pode ser a solução. Ele não pode ir embora. Ah, eu vou embora, olha, então você assumiu, fulano, agora é contigo. Não. Ele tem que ser responsabilizado com os bens dele, porque isso já consta no Estatuto do Torcedor. Aliás, o Flamengo tem no seu Estatuto do clube que os dirigentes arcam as dívidas com os seus bens, ou seja, coloca o patrimônio em jogo. Duvido, Benja, que essa dívida aumente se o cara botar o dele na reta. E aí, Flavinho, vai fazer como, velho? Tem um time que precisa jogar, daqui a pouco vai ter que jogar, precisa montar time, precisa pagar salário, precisa pagar estádio, precisa pagar FGTS, precisa pagar imposto de renda, tem a pandemia, não tem jogador para vender. E aí? Aí que o Corinthians está fazendo, Benja, é muito perigoso e é muito irresponsável, e os corintianos em geral estão empurrando com a barriga essa situação que ela só piora. Começou lá atrás com o negócio do estádio, mas vem se avolumando. O Corinthians, em algum momento, e está cada vez mais próximo, me parece, vai ter de encontrar um Eduardo Bandeira de Melo, cara. Vai ter de encontrar um cara que chegue lá no clube, que tome a frente do clube e fale, olha, nós vamos passar 6 anos pagando dívida. Paciência. Não adianta reclamar que não contrata jogador, não adianta querer pagar salários absurdos, não adianta. Nós vamos ter de reestruturar o clube, como o Flamengo fez, e o Flamengo tem características muito parecidas com as do Corinthians, em todos os sentidos. Eram dívidas muito grandes também do Flamengo, e uma dificuldade, muita gente achando que o Flamengo estava correndo o risco de cair na insolvência. As contas foram ajustadas, as dívidas foram renegociadas, e o Corinthians vai precisar fazer isso, Benja. E precisa abandonar o discurso, inclusive parte da mídia, eu estou falando sério isso, não estou falando não é de ninguém especificamente, nem aqui, nem em outras emissoras, mas em geral, né? A mídia meio corintiana que fala, não, tem que ter um time, tem que ganhar campeonato, o resto a gente vê o que faz. Não existe isso. O Corinthians vai ter de botar o pé no freio e passar por 5, 6, 7 anos, porque o tamanho da dívida do Corinthians, ele aumenta de uma maneira exponencial, é quase um coronavírus. Quando você fala de deixar de pagar FGTS, você está falando de jogadores, de atletas, que vão entrar com ações contra o Corinthians no futuro. Isso vai aumentar a dívida trabalhista do Corinthians de uma maneira muito grande. Então, o buraco que o Corinthians está cavando, não é que ele não tem fundo, não. Uma hora chega no fundo. E a hora que chegar no fundo, eu quero ver que soluções que vão tentar encontrar para o Corinthians sobreviver. Então está na hora de os corintianos pararem e falarem, olha, precisamos fazer... Tem um exemplo recente, gente, do Flamengo. Precisamos fazer o que o Flamengo fez. Porque é a única forma de o Corinthians se endireitar. Desse jeito que está indo, gente, tchau, tchau.